Olá, bom dia! O AgroBand está entrando no ar para todo o Brasil através da TV Bandeirantes e do canal Terra Viva. Café com leite e pão com manteiga. O AgroBand se inspira no cardápio preferido de muitos brasileiros para o café da manhã e te mostra os benefícios da gordura láctea para a saúde. Iguaria gastronômica. Veja como é a produção de arroz negro no Rio Grande do Sul. E ainda, integral, arbóreo e parboilizado. Conheça diferentes tipos do grão e os procedimentos do cultivo e colheita de cada um. Não saia daí, o AgroBand está só começando. O arroz é um alimento que está presente no prato da maioria dos brasileiros. E são vários tipos do grão. Um deles é o arroz negro, considerado uma iguaria gastronômica e repleto de benefícios nutricionais. Qualquer prato fica mais bonito. A coloração exótica pode até enganar aqueles que não conhecem tanto de cozinha. Apesar de preto, estamos falando de arroz. E não qualquer arroz, mas um dos mais saudáveis que existe. Tem mais proteínas, mais fibras, mais compostos fenólicos, que são antioxidantes, essa cor escura dele. Também tem um alto teor de ferro, comparado ao arroz integral que nós consumimos tradicionalmente. Na hora de cozinhar, o arroz negro é um pouquinho diferente. Por ser um arroz integral e mais fibroso, ele demora mais a ser cozinhado. Então é preciso mais tempo de fogo ou então que ele seja feito na panela de pressão. Essa fazenda cultiva 16 variedades de arroz, incluindo o negro, que é plantado em outubro e colhido em fevereiro. Agora nós estamos no período de pousio. O que acontece nesse período de tempo? Então, nesse período de tempo nós temos esse descanso na área e durante todo o verão tivemos a presença do reino vegetal aqui. E agora nós precisamos compensar isso trazendo os animais para essa paisagem. Então agora vão entrar as vacas aqui e ficar durante todo o inverno fazendo pastoreio e trazendo um reequilíbrio de fertilidade e de harmonia para a paisagem. O arroz negro surgiu na China há mais de 4.000 anos e, segundo histórias populares, já foi um alimento proibido. Era um arroz reservado ao imperador, só ele o podia comer. E súditos que comessem eram condenados à morte. As pessoas que denunciassem quem tinha comido arroz negro também era premiado. Então, com isso, o imperador criou um mecanismo para que fosse protegido só para a alimentação dele. O quilo do arroz negro custa em média R$30. Um dos motivos do preço elevado é a menor produtividade por hectare. Outro é o custo para evitar a contaminação do grão escuro com os mais claros durante todos os processos, que vão desde a semeadura, passando pela secagem até o transporte. As máquinas precisam ser limpas, em alguns casos até desmontadas, para garantir que os alimentos não vão ser misturados. Desmanchar a colheitadeira, limpar todos os cantinhos dela e montar de novo. O reboque graneleiro precisa ser completamente limpo. O caminhão que transporta tem que limpar completamente, não pode ficar um grãozinho de arroz negro, senão aparece. O consumo e a popularidade do alimento, que é muito usado em receitas com frutos do mar ou peixes, vem crescendo no país. Os maiores compradores do arroz produzido no Rio Grande do Sul são estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No mundo são 70 mil variedades de arroz. Então parece que nós estamos reeducando o brasileiro a comer arroz e saber que existem muitas variedades, Há 35 anos, Volkmann começou a cultivar arroz e utiliza apenas métodos biodinâmicos de produção. É uma agricultura que surge como impulso de renovação da forma de fazer agricultura já em 1924 na Alemanha. Se estuda astronomia, se elabora substâncias que a gente poderia chamar quase que homeopáticas, que se usa para ajudar a melhorar a fertilidade do solo e melhorar a qualidade do sabor, aroma dos alimentos. Para desenvolver um bom arroz, os cuidados com o solo são fundamentais. A dedicação ao trabalho também. No caso do arroz irrigado, são solos impermeáveis, isso é o ideal, Solos planos, uma boa disponibilidade de água. E acho que o mais importante de tudo é a paixão pelo cultivo do arroz. A gente segue conversando sobre diferentes tipos de arroz aqui no estúdio. O assessor técnico do IRGA, do Instituto Rio Grandense do Arroz, lançou um livro que fala do grão de A a Z. E ele está aqui comigo no estúdio e vai nos falar mais sobre essa obra. Bom dia, Gilberto Amado. Bom dia. Bom, eu já começo perguntando que
o nome científico do arroz é Oryza sativa. E do nosso arroz preto, que a gente acabou de ver aí, o negro, também é? Bom, nós temos aquele preto que é longo, tá? Que é o arroz selvagem, que na realidade não é arroz. Ele é de uma outra família, é Zizania aquatica. E por que a gente diz que é arroz negro? Porque ele tem essa característica, inclusive, de ser, para ter praticamente a mesma composição do arroz, só que ele chega a ter até, em alguns lugares, 1 polegada, 2,5 centímetros de comprimento, ele é muito longo, né? Então, ele difere fisicamente bastante do arroz, né? Bom, agora a gente quer aprender um pouquinho sobre os outros tipos de arroz. Arroz branco, o arroz parboilizado, o arroz integral, a quirera. Vamos desmistificar o arroz. Ok. Assim, o arroz mais consumido no mundo, disparado, é o arroz polido. E ele deu um grande salto, foi por ocasião da Revolução Industrial, porque aí ficou fácil fazer o polimento do arroz, né? Bom, ocorre que esse arroz, anteriormente, era consumido simplesmente o arroz integral, tá? O arroz integral é aquele que simplesmente foi despojado da sua casca e o homem sempre comeu aquele. Só que a vida de prateleira, a vida útil dele, desse arroz comum, é relativamente curta. Em um ambiente úmido e com temperatura alta, ele pode durar 3 semanas, no máximo 1 mês. Agora, bem conservado, até quando se compra numa feira um arroz integral comum, é um ótimo produto. Basta guardar no refrigerador, né? E o parboilizado, qual que é o processo? É a sua especialidade, arroz parboilizado. Isso, Como é obtido esse grão? É assim, ó, é um tratamento hidrotérmico. Às vezes as pessoas pensam, usa produto químico. Não, ele só usa água e calor. Então, o arroz em casca, ele é submetido, vamos dizer assim, num panelão, para simplificar, né? De água quente a uma determinada temperatura. E aí, essa água que vai entrando para dentro do grão, ela arrasta também as vitaminas, principalmente os compostos solúveis em água, né? E aí, depois, num segundo momento, ela passa, vamos dizer assim, numa panela de pressão industrial, que é uma autoclave. E aí, dentro desse reator, o amido que está no estado cristalino passa para um estado amorfo e o grão fica completamente gelatinizado. Inclusive, as partes que iriam quebrar no arroz branco, eles passam a Elas são solda. soldadas. São soldadas, perfeitamente. E o arroz integral? O parbolizado integral é assim, sofreu esse tratamento hidrotérmico, depois tirou a casca, tem o arroz integral. E no caso do integral, esse é o integral parbolizado. E no caso do integral convencional, simplesmente tirou a casca, já tem esse produto. Geralmente eles fazem uma coisa que chega a chamar um embelezamento. Agora, o grande salto que está dando nos supermercados do integral é do integral parbolizado, principalmente pelo fato de ter uma vida mais longa. Então, ele pode ter... Prazo de validade maior. Prazo de validade maior. E a quirera, que é o grão quebrado, que aqui normalmente a gente dá para os animais, mas lá no Egito, por exemplo, onde eu estive, eles consomem consumo humano. Como é que funciona isso? Dá para comer? Dá para comer, sim. O problema sempre no Egito, como tu bem sabes, né? No Egito tem o problema de uma falta de higiene total. Até entra lá no Sudão, também é sempre um padrão de higiene zero, né? O pão árabe é feito no chão, nas ruas. Isso, Por exemplo, na cidade do Cairo, que é a capital, inclusive. Isso, Então, largo aquelas pilhas, né? E aquele pozinho que está no ar, aquele local bastante seco, né? Agora, eu queria falar uma coisa para defender um pouquinho o Egito. O Egito é o país que tem a maior produção por hectare de arroz no mundo. E sabe qual é a tecnologia que eles usam? Página 2 dos livros de história, as cheias do Nilo. Tá? Então, a água espalha, molha o arroz e depois a água volta, tá? E não precisa usar nenhum produto. Tá? Olha, que tecnologia é essa? A gente que andou por lá sabe como que funciona tudo isso. O Rio Nilo, depois o Lago Nasser, enfim. Mas, professor Gilberto, queria que o senhor também acrescentasse aqui para nós outras informações sobre
o arroz. Nós temos vários produtos hoje, a farinha, a pipoca de arroz. É um mercado que cresce esse também? É mais ou menos estabilizado. O arroz no mundo inteiro ele tem o uso praticamente em cima desse consumo, né? E aqui com um bom equilíbrio, como a Embrapa lá do Centro do Arroz e Feijão coloca, né? Se a gente botar 2 partes de arroz e uma de feijão, tem a palavra técnica sinergismo. O valor das vitaminas, elas se complementam, a do feijão com a do arroz. Tá? Dizem que é o prato perfeito. É o prato perfeito. E o arroz vermelho? O arroz vermelho tem uma surpresa muito boa e o preto mais ainda. O preto que não é o selvagem, tá? É o arroz convencional, só que a cariópsis, aquela parte de fora, quando ele é integral, é preto, ou vermelho, ou marronzinho. Então, o vermelho já tem muito mais vitaminas que o arroz comum, tá? Mas ele é considerado um inso. É considerado um inso, mas tem lugares, principalmente no norte e no nordeste, que eles estão agora cultivando esse arroz, tá? E ele pode ocupar um espaço importante. É o que se chama, na Espanha, na terra da paella, né, de buscar alternativas, seria assim, arroz de desenho, quando se seleciona alguma coisa para ocupar algum espaço. Tá? E para a gente passar a régua, aqui o arroz típico é o agulhinha, longo fino tipo 2. Tá. Ele fez regime, é um grão comprido e magro? Não, é da natureza dele, tá? É da natureza dele, né? Então, inclusive, eu me lembro logo que eu comecei a trabalhar, pesquisar com arroz, a preferência tinha em cima do tipo 2. Tá? Porque pensava que tipo 2 era melhor que tipo 1, o número é maior. Não, é exatamente ao contrário. A classificação do arroz são 5 grupos que tem, né? E quanto o número é maior, ele tem mais grãos quebrados. E sempre é desejável que tenha grãos inteiros, né? E a diferença entre o agulha e o agulhinha? O agulhinha é o longo fino na classificação oficial. Ele é mais comprido e mais delgado, tá? E o agulha é o longo, simplesmente. Na classificação, esses termos estão só traduzidos no mundo inteiro com esses nomes. Mas não, esse agulhinha e agulhão é daqui a classificação. E o arbóreo? O arbóreo é um tipo de arroz, a classificação dele é complicada. No Brasil ele é classificado como de tipos diferenciados. Um né? Exótico seria aqui para nós, nessa linha. Isso. E a gente produz alguma coisa por aqui de arbóreo? Já estão cultivando, né? Eu não tenho nem certeza se é permitido Porque utilizar tem um aquecimento no consumo hoje. Tem. Principalmente para os risotos, nesses pratos mais elaborados, na culinária gourmet. Exatamente. Por exemplo, assim, lá na terra do risoto mesmo, na província padana, na Itália, né? Então, ali se tu comeres um arroz que não é um desses arbóreos da vida, é pecado mortal. Comer o nosso, assim, seria quase que... O nosso seria exótico para eles. Não vamos cometer nenhum pecado, então. Imagina o Gilberto Amato que escreveu Arroz de A a Z. Não queremos cometer pecado nenhum. Muito obrigada por ter vindo aqui conversar conosco e esclarecer tudo que a gente falou aqui sobre os tipos de arroz. Um prazer e uma honra. E ainda, falando de arroz, a 20ª Feira Nacional do Arroz foi lançada nesta semana no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, sede do governo gaúcho. No cardápio, pratos tendo como base o arroz. O evento será realizado em Cachoeira do Sul, na região central do estado, de 29 de maio a 3 de junho, reunindo 300 expositores. Na programação, palestras técnicas envolvendo as lavouras de arroz e soja. São esperados 100 mil visitantes, incluindo missões empresariais com compradores internacionais. E que tal se aquecer nesse inverno com bom café com leite? O AgroBand faz um rápido intervalo, mas já nós voltamos para falar mais sobre os benefícios da gordura láctea para a saúde. Não sai daí! O AgroBand está de volta e com uma pergunta para você. Você costuma tomar café da manhã? Come pão com manteiga ou com margarina? O consumo de produtos de origem animal, como a manteiga e a banha, está crescendo e eles trazem diversos benefícios para a saúde. Eu estou recebendo a professora Daniela Busatti Cassânego, doutora em Ciência e Tecnologia dos Alimentos,
que ministra a disciplina de Tecnologia de Cremes e Manteigas do curso de Laticínios da Sociedade Educacional de 3 de Maio, CETREM. Bom dia, Daniela. Bom dia, Elisemara. A formação da Daniela é agronomia, mas com os alunos dela, lá no curso, no CETREM, ela trabalha muito com manteiga. E por isso a gente já montou a nossa mesa aqui, ó. Tem café com leite, pãozinho com manteiga. Ótimo. É isso que está na tua mesa no café da manhã? Com certeza. A manteiga está sendo reabilitada, Daniela? Graças a Deus está voltando e voltou com tudo. E quais são as vitaminas? Por que ela faz bem à saúde? Ela é rica em vitaminas lipossolúveis A, D, E, K. Ela é totalmente natural, feita por um processo natural de transformação da nata em manteiga. E também ela é rica num componente bem específico chamado CLA, ácido linoleico conjugado, que está dentro da gordura, e esse componente faz muito bem para a saúde. Por que a gente, em um determinado momento, fez muito a troca da gordura de origem animal pela gordura de origem vegetal e agora a gente faz essa reabilitação? Então, essa troca foi feita principalmente por causa do custo. Então, os óleos vegetais e a margarina são bem mais baratos do que a manteiga, né? Isso pro bolso foi um advento. Entretanto, hoje em dia, a gente sabe que alguns produtos de origem vegetal têm a tal da gordura trans, né? E daí a manteiga já não tem. Então, agora estão voltando a consumir manteigas e gorduras de origem animal, como banha de porco, muita nata no pão. E a banha? Eu sou de um tempo que fazia manteiga em casa e cozinhava com banha. Sem problema agora? Sem problema, entretanto, embora não seja nutricionista, com moderação, né? Tudo com moderação a gente consegue consumir tranquilamente. E como é que está o consumo de manteiga? Tem algumas pesquisas dizendo que a gente consome menos de 2 quilos por domicílio por ano no Brasil. Isso é um bom consumo? Não. Pesquisas demonstram que 14 gramas por dia seria um consumo bom, até em questão desse componente chamado CLA. Então, essa 14 gramas por dia daria 5 quilos por ano por habitante. Então, estamos muito aquém ainda. E os franceses, por exemplo, no final do ano, teve uma crise na França, em alguns países da Europa, porque podia faltar manteiga para os folhados das festas de final de ano. E eles lá consomem muito manteiga. A gente se inspirou um pouco agora nessa reabilitação neles? Sim, então a França é o maior país produtor e consumidor de manteiga e a gente vendo eles percebe que são população saudável. Então, nos inspiramos e estamos inspirando cada vez mais nos franceses, nos países europeus também. Daniela, lá no curso que vocês fazem cremes, manteiga, vocês também fazem experiências sensoriais. É permitido pela legislação saborizar, por exemplo, a nossa manteiga? Para comercializar ainda não é permitida. Nossa legislação é um pouquinho antiga, então fazer em casa, tranquilo, fazer por experiência, por pesquisas também. Entretanto, comercializar na legislação diz que a manteiga deve ser da bateção do creme e com sal apenas. Nesta semana, por exemplo, vocês testaram lá no curso a manteiga com linhaça. Deu certo? Deu. Por que deu certo? A gente colocou os grãos da linhaça e esses grãos, eles não têm nenhum sabor. Então, o pessoal consumiu e não sentiu aquele sabor da linhaça, que às vezes não é tão agradável como o da manteiga, apenas o sabor da manteiga. Já fizemos manteigas com alho, com chimichurri, com diversos temperos, orégano, e a aceitabilidade é muito grande. Então vamos ensinar o pessoal a receita básica para fazer manteiga. Eu vou te dizer como é que eu aprendi. Lá em casa, na minha infância, a gente recolhia a nata do leite,
que o leiteiro entregava, colocava num vidro no refrigerador, quando atingia um determinado volume, batia, sacudia o vidro e misturava, virava uma manteiga. Como é que a gente pode fazer manteiga hoje? Então, como o nosso leite hoje em dia vem em caixinhas, é um leite já homogeneizado, já pasteurizado, ele não cria essa nata, a gente tem que comprar nata. Compramos a nata no mercado de qualquer marca, daí a gente bate essa nata, pode ser à mão, mas daí demora mais, mas pode ser em batedeira. Então coloca na batedeira, bate a nata e ela vai expulsar o leitelho, que é um pouco da umidade, um pouco de proteína e um pouco de lactose. É um líquido. Isso, é um líquido branco que sai. Daí quando sair bastante, retira o líquido branco da batedeira e coloca água fria, tá? Para ela ficar mais durinha e sal. Daí, se quiserem colocar algum tempero, também pode ser colocado. E depois, quando coloca a água fria, mistura ou não? Só coloca e retira? Coloca e retira. Então, a água fria, ela serve para terminar de expulsar o leitelho e para deixar a manteiga mais durinha. Daí, a gente vai amassar um pouquinho com a mão essa manteiga e colocar um pouquinho de sal, um pouquinho de temperos, tudo a seu gosto. E se a gente for falar de outros produtos que contêm gordura derivados do leite? A gente tem os queijos, tem o leite condensado, por exemplo, tem o creme de leite, tem o requeijão. Isso aí tudo também está nessa linha de reabilitação? Sim, principalmente os queijos. Entretanto, os queijos diferenciados. Até agora, nós temos no Rio Grande do Sul os queijos serranos, né? Um reconhecimento. Exatamente, um reconhecimento. Então, são queijos também vistos como mais natural. Eu acho que hoje em dia o consumidor está entrando nessa linha de mais natural, de menos processamento. Então, esse queijo, manteiga, nata, tem menos processo. A diferença é que não dá para comer demais. Exato, mas eu acho que isso em relação a todos os alimentos. Ótimo, que bom. Então eu quero agradecer a Daniela, que é professora lá do CETREM em 3 de maio, viajou bastante para vir aqui no estúdio conversar conosco e contar um pouquinho desse trabalho que eles fazem lá com os alunos, que eu sei, tinha gente que queria até vir junto com ela aqui para Porto Alegre para prestigiar o Agroband. Obrigada, Daniela, obrigada pela receita de manteiga que lembrou muito a minha infância. Eu que agradeço, obrigada pelo convite, estão sempre à disposição caso quiserem conhecer a CETREM e os produtos que os alunos fazem e provar, fazer a sensorial, estamos sempre abertos. Agora vamos tomar café, então, nosso café com pãozinho com manteiga. Ótimo. Ok. A semana foi marcada pela mobilização dos caminhoneiros com reflexos diretos à agropecuária do país. O setor trabalha com produtos perecíveis, como o leite e as carnes, e depende de rações para alimentar os animais. É uma cadeia que gira sobre rodas. A capacidade de estocagem dos produtos processados também se esgotou. Indústrias de carne e ovos paralisaram operações e laticínios interromperam captação de leite. A cooperativa Aurora foi uma das primeiras a anunciar fechamento na quinta e sexta-feira de 7 unidades de aves e 8 de suínos nos 3 estados do Sul e Mato Grosso do Sul. Houve também comprometimento no trânsito das cargas de grãos e no cumprimento de contratos de venda para os mercados interno e externo. Este frigorífico no Rio Grande do Sul produz cerca de 110 toneladas de alimentos diariamente. Os produtos de frango abastecem o mercado nacional e o internacional. São exportados para o Mercosul, União Europeia e outros países. Temos cota para atender lá nível Europa, né? Então a gente está correndo sério risco aí de pagar multas lá para o pessoal, para os clientes nossos, por não cumprimento de contrato. Para chegar aos destinos, são necessárias estradas liberadas. Em 3 dias, o motorista Vomir tentou 2 vezes, em vão, entregar a carga de frango. O destino era Águas Claras. Saíram cedinho, Sim, bem cedo, né? mas não conseguiram chegar. Não, antes do pedágio ali de Águas Claras, barraram nós, tinha fogo na pista e tudo. A produção de frango também sofre escassez de ração. E nessas semanas nós não recebemos nenhum produto, nenhum fornecimento de lugar nenhum. E isso está nos gerando um grande problema
para abastecer os nossos aviários. Já os produtos que estão na estrada, se estragarem, apenas um destino. Toda parte que a gente não consome é incinerado, queimado e dado destinação final. Hoje, com tantas pessoas passando fome, é algo inadmissível. A gente trabalha com perecível, é mais complicado, né? Tem data de validade o produto, e como eu ganho comissão, meu salário não sai daí. Antes de encerrar o programa, uma boa notícia. O Brasil recebeu o certificado de país livre de febre aftosa com vacinação na sessão anual da Organização Mundial de Saúde Animal em Paris. É o cumprimento da última etapa para avançar na conquista da certificação livre sem vacinação, condição mais valorizada pelo mercado internacional. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, discursou na cerimônia de abertura da sessão. No discurso em português, durante 11 minutos, Blairo ressaltou um momento histórico para o país, que é o maior exportador mundial de carne bovina. Para nós gaúchos, a conquista tem um significado extra. Há 20 anos, fomos os primeiros a recebê-lo junto com Santa Catarina, que evoluiu para a retirada da vacina e desde 2007 é o único estado livre sem vacinação. O AgroBand de hoje fica por aqui. Não esqueça que você pode conferir este e outros programas na nossa página no Facebook. Até o nosso próximo encontro. Tchau!